Buenas, eu me chamo Percival Lucena, eu sou professor universitário e trabalho com desenvolvimento de software há mais de 15 anos. Nessa tarde eu queria conversar um pouco com vocês sobre artesanato de software. Bom, hoje em dia todo mundo diz que faz Scrum. Até aquele projetinho maroto, que é meio waterfall, diz que faz Scrum. Empresas médias, pequenas, grandes, Scrum virou uma febre como processo de desenvolvimento de software. Quem aqui trabalha numa empresa que usa Scrum? Levanta a mão. Joia. E quem usa outra metodologia? Kanban. Levanta a mão. E Go Horse? Não, Go Horse não conta. Bom, mas não é porque que você usa Scrum como metodologia do seu desenvolvimento de software que você resolveu todos os seus problemas. Scrum não é bala de prata. Scrum não garante que seu software seja feito com qualidade. Quem aqui bate no peito e fala, eu me orgulho do software que eu faço. O software que eu faço é muito, muito bom. Bom, se você acha que o seu software que você faz no seu dia a dia não é muito bom, não é perfeito, qual é o problema? O que será que o processo tem de errado? Bom, vamos pensar num projeto novo que começou agora. Quando a gente tem um projeto novo, a gente quase não tem defeitos. Isso também porque a gente não tem código. Se a equipe já conhece a tecnologia, a equipe começa desenvolvendo o software muito rápido. Vai lá, produz o software legal, as primeiras sprints são muito legais, mas com o passar do tempo, a velocidade do projeto, em vez de aumentar, a velocidade começa a diminuir. E por que acontece isso? Por que o time começa a ficar mais lento? Bom, já que o time começa a ficar mais lento, então o PM ou o SM, ou seja lá quem manda no pedaço, acha que precisa colocar mais desenvolvedor para o time andar mais rápido. Mas não adianta você colocar mais desenvolvedor num time, porque o projeto não vai começar a andar mais rápido. Na verdade, o projeto começa a ficar cada vez pior, como um avião que está caindo em queda livre. Então, o que está acontecendo? Por que o time está começando a ficar mais devagar à medida que a gente tem mais sprints e o software começa a ficar mais complexo? Bom, tudo isso acontece por causa do débito técnico. Como acontece esse tal de débito técnico? Começa assim, na pressa, você faz uma caquinha para resolver um problema rápido. Depois o seu colega vai lá e faz outra caquinha para corrigir a primeira caquinha que você fez. E quando você vê, holy shit, o software é uma colcha de retalho cheia de bugs. Isso é o que o Martin Flower, num artigo de 2009, chamou de Flaccid Scrum. O que é um Flaccid Scrum? É um Scrum sem qualidade. Não tem código limpo, não tem testes, não tem refactoring. Como o código fica com cada vez mais débitos técnicos, cada vez mais você consegue fazer menos durante a sua sprint, porque você passa boa parte da sprint corrigindo defeitos e problemas que nem deveriam existir. E por que a gente cai nessa cilada do débito técnico? Bom, a gente sempre acredita que a gente só fez essas caquinhas, a gente só fez esses remendos, a gente só fez essas gambiarras porque a gente não tinha tempo suficiente para fazer uma solução decente. Bom, e por que a gente acha que a gente não tem tempo suficiente? Bom, porque o SM ou o PM, ou seja lá quem manda na parada, normalmente todo mundo tem um cronograma agressivo para seguir, e é claro que essas pessoas não deveriam somente fazer isso, mas na prática muitas vezes elas vão estar lá somente cobrando as entregas. E como o time é cobrado das entregas, o time acredita, olha, a melhor coisa que eu posso fazer é cumprir o cronograma. Eu tenho que entregar, mesmo que o software que eu entregue seja um software ruim, um software com defeitos. E aí a equipe cai nessa. Ela consegue entregar todas as histórias que estão no sprint, mas entrega um código ruim, cheio de defeitos ou cheio de problemas que podem aparecer depois. Bom, a gente não pode cair nessa cilada de escrever software ruim para poder entregar todas as histórias. Isso aqui é um problema que acontece em várias empresas, é uma coisa tão comum que em 2008, na Keynote, na abertura do Agile 2008,
Um dos signatários do Manifesto Ágil, o Robert Martin, conhecido pelos amigos como Tio Bob, ele chegou lá e falou: olha, esse processo de valores ágeis não está suficiente, está faltando uma coisa muito importante. Não podemos mais continuar nessa parada de ficar fazendo software ruim. Nós temos que fazer software bom. Nós temos que utilizar artesanato ao invés de fazer software ruim. Mas o que será que o Robert Martin, o Uncle Bob, quis dizer com isso? Bom, várias pessoas ficaram com isso na cabeça, de que fazer software ruim era uma coisa ruim, o que é uma coisa, o que parece bastante óbvio, né? E por isso, no mesmo ano, no final do mesmo ano, em 2008, foi marcada uma conferência, né, um encontro em Chicago, na verdade, em Libertyville, né, onde fica a sede da Motorola, onde ocorreu a primeira conferência sobre artesanato de software. Durante essa conferência, né, os participantes discutiram bastante quais eram os problemas que aconteciam nos projetos ágeis. E aí algumas pessoas que participaram dessa conferência, como o Doug Bradford e o Scott Pfizer, eles juntaram as várias opiniões das pessoas que estavam nessa conferência, eles criaram um Google Group e criaram um novo documento que foi o Manifesto do Artesanato de Software. Mas por que o mundo precisa de mais de um manifesto? Vamos tentar entender um pouco o contexto do que estava acontecendo nessa época. Bom, metodologias como o Lean e XP estavam bastante na moda e a maioria das empresas que estavam saindo de um processo de software de cascata, que usavam Ruby ou outra metodologia, elas gostaram muito dessa ideia de processo ágil e resolveram focar em mudança dos processos da empresa. Só que na época que as empresas estavam focando somente no processo, uma coisa que ficou para trás muito importante foi a parte das práticas técnicas, garantir que as práticas técnicas de desenvolvimento de software também fossem seguidas. Engenharia de software não é simplesmente um processo, ele precisa de práticas técnicas que garantam a qualidade do que está sendo feito. Bom, já existiam algumas outras metodologias ágeis que focavam bastante em práticas técnicas. Eu acho que Extreme Programming talvez seja uma dessas metodologias que sempre focou no lado das práticas técnicas. Mas o artesanato ele não é simplesmente uma versão light do XP. Ele é composto por uma série de valores e a gente vai tentar entender nessa palestra o que são esses valores, a gente vai analisar um por um. Então, a gente não quer, as pessoas que defendem o artesanato de software, dos pontos básicos é que não basta simplesmente o software funcionando, como defende o Manifesto Ágil. Você precisa de um software de qualidade. Não basta somente ser rápido e responder às mudanças. O time precisa ser capaz de agregar valor constantemente ao projeto. Não basta somente indivíduos e interações. Nós precisamos de uma comunidade de profissionais. E não basta somente colaborar com o cliente. Precisamos de parcerias produtivas com o cliente. Aí você pode chegar para mim e falar: poxa, legal esse manifesto do artesanato. Ele é tipo um Agile++. Ele simplesmente tenta ir um ponto além, mais longe do que foi o Manifesto Ágil. Não é somente isso. A gente vai analisar cada um desses pontos nessa palestra e tentar entender o que a gente precisa para uma equipe poder utilizar os valores do artesanato de software. Vamos começar com um exemplo que não é software. Vamos começar com um exemplo que é um carro. Bom, você quer comprar um carro novo. Imagine que você quer comprar um carro novo e você quer ter o máximo de uso do seu rico dinheirinho e aí você resolve comprar um carro barato, um carro Xing Ling. Um carro que veio importado da China, de uma fábrica que faz carros de plástico. Bom, aquele carro parece barato quando você compra o carro, né? Um bom negócio, né? Em vez de pagar 50 mil num carro, vou comprar um carro por 15 mil. Mas será que é um bom negócio comprar um carro barato, o carro mais barato possível? O que vocês acham? Não, né? Por quê? Porque um carro não é somente o preço que você paga pelo carro. O carro tem um custo total de propriedade. Então, você tem que pagar seguro para o carro, você tem que pagar manutenção, estacionamento, combustível, depreciação.
Então não adianta somente comprar um carro muito barato se o carro tem um custo alto de manutenção ou se ele tem um custo alto de seguro. Você vai acabar pagando caro em vez de pagar barato pelo seu carro. Bom, a mesma coisa acontece quando você está desenvolvendo um software, né? Software também é caro. Software envolve o custo do escritório da empresa, os equipamentos dos desenvolvedores, o salário do time. E os clientes que contratam software, eles esperam fazer dinheiro com o software, ou poupar dinheiro, ou tentar pelo menos proteger o lucro deles. Eles investem em software porque eles imaginam que aquele software vai trazer resultados financeiros positivos para a empresa. E os resultados financeiros positivos não são somente os requisitos que o software implementa, certo? Os requisitos que o software implementa é só o custo inicial do software. Tem vários outros custos embutidos, né? Custo de manutenção, custo de correção de defeitos, vários outros custos que, se você faz um software que não tem qualidade, é que nem que você comprasse um carro ruim. É um carro barato, mas que no final das contas acaba saindo muito caro. E por que a gente não precisa de um software funcionando? A gente precisa de um software de qualidade. Bom, pensa no seguinte. Pensa que você tem uma aplicação que tem 5 anos, não tem teste nenhum, o time que fez o aplicativo já não trabalha na empresa e ninguém entende mais como o aplicativo funciona. Bom, esse aplicativo está funcionando, mas será que esse software tem qualidade? Quanto custa mexer e consertar esse software, adicionar novos requisitos nesse software? Software funcionando é suficiente? Não. Então o que a gente precisa para ter um software de qualidade? Bom, quando eu falo em artesanato, muitas pessoas pensam que significa fazer tudo manualmente, tipo, vamos fazer um colar de miçanga, isso é artesanato. Não, não é isso que eu quero dizer. Artesanato é utilizar as melhores práticas técnicas para você ter o melhor resultado possível quando você está desenvolvendo o seu software. E algumas dessas práticas que você utiliza para melhorar a qualidade são justamente o contrário do processo manual, que é o processo de automação. Automação de testes, automação de builds. Mas também não é só a automação que torna o processo mais eficiente. Você precisa de garantir a qualidade, que aquele código que seja produzido seja bom. Então, algumas técnicas como Test-Driven Design, você escreve os testes antes de escrever o código, garante uma cobertura de testes grande dentro do seu código, para que ele faça o que ele realmente tem que fazer. A parte de programação em pares, a parte de revisão de código. Tem uma série de tarefas que parecem que custam caro para quem desenvolve software, mas que elas são importantes para garantir a qualidade do software desenvolvido. Uma dessas práticas interessantes que muitos times não usam é o processo de revisão de código. O projeto que eu trabalho agora, todo commit, todo merge request que chega para o meu Git, passa para um processo de revisão de código por 2 ou mais membros do meu time. Bom, é muito fácil você configurar o seu Git para tornar a parte de revisão de código uma tarefa obrigatória. Mas o que a gente quer fazer nesse processo de revisão de código? A gente quer encontrar bugs? Não. Os bugs devem ser encontrados pelos testes. A ideia da revisão de código é você ir um passo além. Você garantir que o software que está sendo feito é fácil de ler, é fácil de mudar e é fácil de evoluir. Isso quer dizer que o software tem que seguir alguns princípios básicos, como coesão, acoplamento, padrões de codificação. Uma regra básica é que a cada commit, o código que entrou tem que ser melhor do que o código que existia antes. Ou seja, refactoring. Vamos aos poucos, conforme adicionamos novos requisitos, rever o código e melhorar a qualidade do que está sendo feito, do que está sendo entregue. Manter o código limpo é uma coisa importante. E como a gente mantém o código limpo? Tem uma palavra que virou tabu no meio ágil durante algum tempo, que é a ideia de arquitetura de software. A arquitetura de software não quer dizer que você tem que ter um arquiteto de software no projeto. Às vezes você tem um arquiteto de software no projeto e ele não adianta nada. Isso quer dizer que o time inteiro, tem que seguir uma arquitetura. Pode ser uma arquitetura evolutiva.
usando refactoring, ajustes de códigos, mas é princípio que o time fique atento com os princípios do código limpo. Alguns princípios básicos de arquitetura, como não evitar repetição de código, você ter alta coesão no seu código, baixo acoplamento, utilizar padrões, design patterns simples para manter o seu software flexível. Seguindo todos esses princípios bons de design ou de arquitetura, você garante que o seu time esteja fazendo um código bom. Não é um código bonito. Um código bom é um código que pode mudar facilmente, garantindo que você consiga adicionar novos requisitos naquele código sem ter que refazer tudo, sem ter que quebrar. Garantir que o software siga padrões. Todas essas técnicas são importantes que sejam seguidas quando a gente está fazendo uma revisão de código pelo time. Bom, o segundo princípio, que é defendido pelo manifesto, é que não basta apenas responder às mudanças, mas o time tem que agregar valor constantemente. E como a gente pode agregar valor constantemente num processo ágil? Bom, a gente precisa ter interação constante com o nosso Product Owner, né? Então, se você tem um processo ágil, é natural que o Product Owner ele esteja envolvido na elaboração dos requisitos, nos testes de aceites, na priorização do backlog, e que no final da sprint você faça uma demo para o cliente apresentando aquilo. Mas muitas vezes, quando a gente faz uma demo, essa demo não tem um software funcionando para ser apresentado na demo. Então é importante que no final de cada sprint você esteja o software funcionando. E não somente no final de cada sprint. É importante que a cada commit que você faz no seu repositório de código, o código esteja sempre funcionando, pronto para ir para a produção. Pensa que o que você está fazendo agora pode ser mandado para a produção imediatamente. Frio na espinha? Não, não é um frio na espinha. Se você tem um processo bom que garante que isso seja feito. Se você tem um processo automatizado, onde os testes são executados e que o processo de compilação e instalação do seu software, ou seja, o processo de deploy, seja totalmente automatizado. Então, a cada novo commit que você faz, você tem uma ferramenta de build, de integração contínua, que compila o seu código e instala o seu código no ambiente igual ao do cliente de produção. De forma que o cliente possa estar verificando a cada momento, a qualquer momento do dia, como vai o progresso do seu time. Então, você utilizar integração contínua, ou DevOps, como mostra nessa figura do Avi Alclay, um cara DBM, torna o processo muito mais ágil e eficiente. Por quê? Porque a parte de mandar para a produção não vira um evento que você vai fazer no seu processo. Você pode estar fazendo commit em produção, se você quiser, várias vezes por dia. Se o processo é totalmente automatizado, não tem problema. Várias empresas que usam DevOps fazem isso. O meu projeto específico pode fazer vários deploys para produção durante a semana sem problema nenhum. Por que disso? Como isso é possível? Bom, isso só é possível porque a gente tem um processo 100% automatizado. Como você faz a cada commit um novo deploy, você acaba não tendo medo do que você está fazendo. Por quê? Porque cada vez que você integra um novo código na sua base, você roda os seus testes básicos, funcionais, roda os testes de performance, roda os testes de qualidade, no caso utilizando uma ferramenta como Sonar, de forma a partir do momento que você tem uma ferramenta de build, como o Jenkins ou qualquer outra ferramenta comercial, e Jenkins não precisa ser usado só como Java, a gente tem alguns projetos Angular que também usam Jenkins, qualquer projeto pode utilizar uma ferramenta como Jenkins, você tem um processo de integração contínua. Então fica muito fácil mover o código entre cada uma dessas fases. A gente pode lançar novos releases do nosso código para produção sem dor de cabeça, é simplesmente um passo a mais que a gente clica no nosso pipeline. Terceiro princípio. Não apenas indivíduos e interações, mas uma comunidade de profissionais. Bom, o que a gente quer dizer com uma comunidade de profissionais? Aqui a gente quer propor uma mudança de paradigma.
É importante entender que o aprendizado é um processo contínuo na carreira de qualquer pessoa que trabalha com tecnologia. As tecnologias mudam novas, elas são novas muito rapidamente. A cada segundo é publicado um novo framework JavaScript. A cada semana tem uma nova tecnologia da moda. Então, todo profissional de software, uma comunidade de profissionais, precisa estar num processo de aprendizado contínuo. E como a gente participa de um processo de aprendizado contínuo? Bom, a gente está sempre se atualizando, lendo livros, fazendo code reviews, revisões de código do nosso projeto, fazendo dojos de novas tecnologias, escrevendo artigos em blog, contribuindo em projetos de código livre, participando de eventos como esse. Então, não é somente você ter um fluxo ágil de indivíduos e interações, sem ferramentas, sem burocracia. É mais do que isso, você precisa focar que o profissional de software, ele é simplesmente uma pessoa que gosta de tecnologia e que vai estar trabalhando para cada dia ser um profissional melhor. E como a gente pode ser um profissional melhor? Então, se eu for o cara mais safo de tecnologia, eu vou ser o melhor profissional do mundo? Não, não é só conhecimento. O comportamento do profissional é uma coisa importante. Muitos de nós não sabemos dizer não. Não sabemos dizer não para o cliente, não sabemos dizer não para o SM, não sabemos dizer não quando um problema ocorre. Às vezes o cliente pede uma coisa impossível, uma coisa errada. Vamos entregar sem testes. E você, como profissional, você deveria falar, não posso entregar sem só testes. É minha obrigação entregar um código limpo, um código de qualidade. Se um paciente chegasse para um médico e falasse, olha, eu estou com muita pressa para essa cirurgia, não vai dar tempo, não precisa lavar as mãos, não. Pode pegar a tesoura e começar a cortar. O médico ia obedecer o que o paciente disse? É claro que não, porque o médico é um profissional, ele não é louco de pular etapas importantes do procedimento dele para ser mais rápido. Mesmo que tivesse uma vida em risco, o médico tem que seguir os procedimentos básicos para garantir a vida do paciente. Bom, a mesma coisa tem que ser nós, como desenvolvedores de software, temos que ter a mesma postura. A gente tem que saber discordar, tem que saber defender os nossos valores. Temos que dizer o que realmente precisa ser feito, porque o cliente, ele quer um software funcionando, um software sem defeitos, um software bom. Você perguntar para o cliente, você quer um software com bugs? É claro que ele não vai falar, não, claro, eu espero que o software que você esteja me entregando tenha qualidade. Então não adianta simplesmente fazer rápido, você tem que fazer um bom software, e para fazer um bom software, às vezes a gente tem que dizer não. Não, a gente tem que fazer as práticas técnicas também. Quarto e último princípio. Não apenas colaboração com os clientes, mas parcerias produtivas. Tem um termo em inglês que se chama yes man. Em português a gente chama de puxa-saco. Eu já trabalhei com vários SMs que, ao invés de proteger o time, eles simplesmente tinham por objetivo pegar tudo que existe dentro de um backlog de uma sprint, independente da capacidade do time ou da velocidade do time, e fazer que todas aquelas histórias fossem entregues. Entregues assim, de qualquer jeito. Não é esse o processo de parceria produtiva com o cliente. Então, parceria produtiva com o cliente não é simplesmente entregar histórias. A gente tem que propor o que é melhor para o cliente. Um artesão de software, ele não é que nem um trabalhador de fábrica que pega uma tarefa e vai lá e executa aquela tarefa de maneira sem questionar aquilo que foi feito, sem tentar propor uma forma melhor de executar a tarefa. Então, muitas vezes, o que o cliente pede não é o que você tem que fazer. Você tem que questionar junto com os clientes qual é a melhor forma de trabalhar e tentar resolver o problema do cliente. Então, um time de artesão, ele costuma ser composto por várias pessoas que gostam de tecnologia, mas que também são capazes de entender os problemas do cliente e propor soluções técnicas que satisfaçam e resolvam o problema do cliente. Então, um time de artesão ajuda o cliente a questionar os processos, melhorar os processos, mostrar alternativas, soluções. Tipo, olha, não vai dar para fazer tudo que está nessa sua
lista de coisas que você quer que seja feito nessa sprint. Vamos priorizar o que agrega mais valor. Vamos fazer uma coisa de uma forma mais simples. Vamos deixar essa história para depois, para que você possa ter um teste funcionando mais rápido. Tentar entender as dependências que existem entre os módulos e histórias para poder fazer que você consiga entregar módulos consistentes para o cliente. Então não é simplesmente sair fazendo o que o cliente quer. É tentar analisar o problema do cliente e tentar entregar a melhor solução para o cliente, não somente fazer o que o cliente pediu para você. Então essa parceria constante com o cliente é muito importante. O ideal seria que você tivesse o cliente sempre do seu lado, o cliente sempre disponível para trabalhar com você. Uma coisa interessante que tem em alguns projetos na empresa que eu trabalho é o conceito de telepresença. Telepresença é bem bacana, é como se fosse um Big Brother de programador, né? A gente tem uma TV com uma câmera e no lado do cliente também tem uma TV com uma câmera e a gente se vê 24 horas por dia. Então, se eu quiser falar com o meu cliente, é só levantar o braço, ele vem lá e a gente conversa, como se a gente estivesse trabalhando um na mesa do outro. Então, esse tipo de parceria é importante, você ter o cliente sempre disponível do seu lado para poder discutir com ele e poder tentar encontrar a melhor solução possível para os problemas dos clientes. E o processo, como fica? É possível você fazer um Kanban ou um Scrum sem ter um Scrum Master ou ter um gerente de projeto? O que vocês acham? Eu preciso da figura do general que diz para nossos macaquinhos de programação o que precisa ser feito? Bom, quando as metodologias ágeis surgiram lá no final da década de 90, não era essa realmente a ideia. A gente precisa enxergar além do Scrum. A gente precisa pensar em hierarquias planas. Então, os autores do Manifesto Ágil, pessoas importantes como David Thomas e Robert Martin, eles reclamam muito que o Scrum virou um PMBOK simplificado. O Scrum Master muitas vezes é um gerente de projeto que está lá simplesmente para cobrar o time. E a ideia da hierarquia simples, né, da hierarquia flat, é que você talvez nem precise ter um SM, ou não precisa ter um arquiteto. Os próprios desenvolvedores do time são capazes de se auto-organizar e descobrir qual é a melhor forma de desenvolver o software. E era essa a ideia antes de surgir o Certified Scrum Master, Certified Product Owner. A ideia do Scrum não é que existissem pessoas que ficassem 100% do tempo exercendo tais papéis. Então, o time, para ser um time autogerenciável, esse time tem que ser multidisciplinar. Ele não precisa de arquitetos, nem tester, nem DBAs, apenas desenvolvedores que decidem exatamente o que tem que ser feito. Quando surgiu o Scrum, inicialmente a ideia é que o Scrum Master simplesmente seria somente um desenvolvedor que estaria lá no time para explicar como funcionaria o processo de Scrum, para explicar para o time e para o cliente como funciona o processo de Scrum. E não seria um emprego fixo. Cada semana ou a cada sprint uma pessoa poderia ser o Scrum Master, um desenvolvedor podia assumir o papel de Scrum Master. Até que depois de algum tempo, todo mundo saberia como funciona o processo de Scrum e a gente não ia precisar mais de Scrum Master. Olha que beleza. É assim, é utopia pensar em um time sem Scrum Masters, um time sem hierarquia, um time que colabora direto com o cliente? Bom, tudo isso pode até ser utopia, mas só depende da gente para tornar tudo isso realidade. Depende de nós, profissionais de software, darmos o próximo passo para que os princípios do artesanato sejam utilizados no dia a dia das empresas. Obrigado.